Olá, bom dia mais uma vez. Nós estamos falando aqui ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara Municipal é o vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho. O secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cubatão é o senhor Ilnei José. Dentro de instantes, então, repito, terá início a audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, e sintonizando o canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook ou no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar com transmissão ao vivo dos profissionais da TV Câmara de Cubatão, a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024. Até já! Bom dia, secretário Wilner, vereador Alessandro Oliveira, vereador Rony, assessores e a todos os presentes. Declaro aberta a presente audiência pública em cumprimento ao disposto no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para compor a mesa o vereador Ronieli Martins da Silva, Rony do Bar, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão, que está a caminho, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, e o senhor Wilner José Fraga, secretário municipal de Planejamento. Dando início aos trabalhos desta audiência, convido o senhor Wilner, secretário municipal de Planejamento, para apresentar as diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2024. Dando prosseguimento, franqueio a palavra... desculpa. Perfeito.
Obrigado, vereador Tinho, nosso presidente, vereador Rony, muito bom dia, obrigado. Vereador Alessandro, aqui conosco, a todos os presentes, um ótimo dia. E a gente está aqui com muita alegria de poder estar trazendo as informações da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. E vamos passar, sem delongas, aí ao material que a gente produziu para tentar ilustrar a todos. Por favor, isso. A base legal de constituição desta apresentação é na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320 de 1964, que é a Lei dos Orçamentos, né? A Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Cubatão, as normas do Tribunal, da Secretaria do Tesouro Nacional. A gente tem várias normativas que todo ano vão se atualizando, mas esse rol de legislações são as principais. Pode passar. A Lei de Diretriz, então, estabelece quais serão aí as metas prioritárias para o exercício, né? E aí ela estabelece pontualmente limites, né? Os valores macros da receita, né? Ainda não distinguindo a despesa, mas já identificando alguns compromissos, que eu acho que são bastante importantes, que a gente vai destacar. Mas, com relação à receita, a forma, e a gente tem tomado cuidado, presidente, de estar encaminhando no projeto de lei, vereador Alessandro, a metodologia e a memória de cálculo, porque cabe aqui um destaque: a Secretaria de Planejamento não estabelece o estudo da receita. O estudo da receita é feito pela Secretaria de Finanças, como é muito mais razoável, né? De que como vai se comportar, ou como deve se comportar a arrecadação dos tributos, das transferências. E aí o que a gente... vereador, desculpe, perdão, o vereador Tucla está aqui, perdão a não citação. E aí, como é que se comporta algumas rubricas de receita, algumas transferências. Então, a gente tomou o cuidado de encartar no processo toda a memória de cálculo e metodologia que a Secretaria de Finanças estabeleceu. Então, fica fácil de acompanhar por que o ICM está previsto naquele valor, por que outras rubricas, né? Então, como eu havia colocado, nesse nosso projeto, a gente tem algumas vinculações aí específicas. Nós deixamos ali 1,7% da receita corrente líquida dividido em dois itens. 1,2% são destinados às emendas impositivas, né? Como todo ano, a gente separa os recursos. Agora, como teve uma elevação na previsão de receita, também vai aumentar significativamente essa transferência. E aí, 0,5% destinado a passivos contingentes, aquilo que a gente não consegue prever, né? Eventualmente, alguns imprevistos de repasse à Previdência, ou, eventualmente, algumas dívidas de precatório, qualquer coisa que venha contra o município, não a favor. O setor público aqui também vai destinar... Aqui, vereadores, eu gostaria até de dar um destaque. A legislação de Cubatão nunca estabeleceu um percentual, né? Mas o tribunal sempre nos fez recomendações. Vereador Guilherme, bom dia, né? Sempre havia a recomendação de se estabelecer um parâmetro, né? Então, para repasse ao terceiro setor, né? E aqui, quando a gente fala 1% previsto da receita corrente líquida de repasse ao terceiro setor, é justamente para que fique claro o quanto máximo que a gente pode destinar, né? Um valor bastante significativo, dá por volta aí de 17 milhões, o que a gente nem tem, mas que é histórico para vários municípios, mas Cubatão nunca colocou um percentual próprio, né? Então, para atender ditames do tribunal, algumas orientações que eu achei sempre que foram importantes, então a gente acabou colocando. Aqui o ciclo dos princípios orçamentários, não vou me ater muito a isso, mas é importante que a gente tenha aí estabelecido um deles que eu gosto demais, que é o princípio da transparência, né, e da divulgação dos dados. A gente tem tomado bastante cuidado, até para que a abrangência seja maior, né, usando os meios eletrônicos, né? Hoje em dia, todo mundo está fazendo isso e está tendo ótimos resultados de atingir o maior público possível. Aqui o ciclo é em
ele é ininterrupto, né? Então a gente começa, termina, recomeça, termina. Então, com elaboração, discussão, aprovação, acompanhamento, avaliação. E aí retorna tudo outra vez, né? E aí, assim, e eu particularmente estou nesse ciclo, naquele girinho lá, aos 40 anos já, acompanhando esse tipo de situação. Aqui as peças orçamentárias e as suas funções específicas, né? Então o PPA é o planejamento macro, a LDO orienta esse planejamento, como é que deve ser feito, e ainda a LOA faz a devida execução. É na LOA que a gente discrimina exatamente quanto para cada política pública se pretende gastar, né? Aqui a lei de diretriz, então, é para o próximo exercício, com a aplicação dos recursos, então é o principal objetivo dela, e encaminha sempre, aqui a gente gosta de dizer, foi encaminhado devidamente, até acho que um pouquinho antes da data, mas até 15 de abril. Nós estamos agora na etapa final do ciclo do governo, né? A última LDO e a última LOA que será proposta por o governo atual será esse de 2024. Mas o ciclo do plano plurianual ainda se alonga até 2025. Então, o próximo governo deverá continuar seguindo as diretrizes já estabelecidas no PPA, né, para que ele possa dar a sua devida continuidade. E ainda por cima, em 2025 para 2026, uma análise de tudo aquilo que foi feito e se cumpriu as metas estabelecidas. É o fechamento do ciclo. Aí, aquilo que eu acabei de falar, né? Elaboração, aprovação, execução, avaliação, o ciclo interminável. Vamos falar, então, como é que ficaram as receitas previstas, inclusive pelo estudo da Cefim. Aí, um salto bastante significativo, que eu achei importante, e cabe aqui um destaque. Por quê? Porque nos anos de 21 e 22, anos que tiveram uma influência pandêmica bastante significativa, nós tivemos uma recuperação econômica a nível nacional e estadual, principalmente, que também nos propôs e propuseram aumentar e alterar isso, né? Então, para a Prefeitura, ficou estabelecido 1.652.365.700, 38.795.000 para a Caixa de Previdência, especificamente a área da saúde, né? 4.499.143 para CMT, isso tudo de receita própria, né? E o Fundo de Previdência, 462.462.252,32. Cabe um destaque aqui, por que tem centavo, tem tudo? Porque está em cima dos estudos atuariais que a Caixa fez, né, Previdência, e não há um único item à parte fora do que aquilo que eles solicitaram. Então, todo o recurso está previsto para ser entrado. Como já aconteceu agora no ano de 2023. Todo o recurso foi previsto e colocado. Aqui, a questão do resultado primário e resultado nominal são resultados importantes estabelecidos pela lei fiscal, lá já no ano 2000, e o governo federal, principalmente, utiliza-se muitíssimo disso. Então, o resultado primário é a diferença de receita e despesa, expurgando, tirando da receita e da despesa toda a influência financeira. Então, rendimentos de aplicação financeira, pagamentos de empréstimos, isso tudo é retirado. O que sobra, em teoria, é que você possa ser utilizado para aumento de investimento e pagamentos das dívidas, né? Estoque de dívida como precatórios e tudo isso é destinado a isso. O resultado nominal é mais a diferença direta entre receita e despesa bruta. Tem um quadro que a gente coloca aqui, ele é bem difícil, assim, é muito cheio de dados, né? Mas a gente pode ver ali que o resultado primário definitivo, ali embaixo, é em torno de 800 milhões, né? Que é provido justamente para que em 24 tenhamos recursos separados para pagamento das dívidas, inclusive dívidas em estoque, porque aqui ele pega o balanço, né? Então ele vai pegar tudo. Muito obrigado. Então a ideia é proporcionar um resultado que permita ao governo sanar todos os compromissos, e inclusive aqueles que são históricos, tá? Pode passar. Eu gostaria, vereadores, de dar uma participação a todos, uma coisa que para nós é inédito, né?
que é o orçamento participativo eletrônico. Por que eu digo isso? Porque uma das dificuldades que se tinha nos formatos de orçamento participativo anteriores, em todos os municípios, era a pequena abrangência. Por mais que alguns exemplos do passado, a gente sabe, como, por exemplo, Porto Alegre, que é o local que mais teve foi mais difundido, não conseguia atingir muito. Então, o que a gente foi buscar, vereador? A gente foi buscar a forma de atender, depois da experiência da Covid, né, que era um isolamento, uma maneira de todo mundo tivesse condição, inclusive pelo celular, de poder participar. Então, durante a elaboração de Cubatão, o que a gente fez? Nós dividimos em 2 etapas. E aí eu tenho a participação magnífica de determinadas pessoas, inclusive deixo sempre consignado que quem foi a mentora inicial de toda essa estrutura foi a Fátima, uma assistente social fabulosa, né, que nos ajudou incrivelmente. E hoje nós damos andamento a isso e ampliamos. Então, na LDO, o que a gente tem preocupação? De que a população escolha pelo menos 3 áreas de grande abrangência para que haja um investimento grande do orçamento participativo. Nós vamos mostrar aqui que Cubatão fez as escolhas, mas uma delas me surpreendeu, né? Confesso, e a gente vai mostrar. Então, que por causa do isolamento a gente foi buscar alternativas, nós fomos buscar um sistema, né? Buscamos um sistema que realmente funcionasse. O nosso TI não tinha condições naquele momento de fazer isso, e aí a gente buscou alguém que pudesse ter a expertise de trazer isso. Conseguimos, né? O sisteminha fácil, nada burocrático, mas que permita isso. Pode passar, e aqui é um histórico que a gente colocou. Então, no ano de 22, a gente começou com a implantação de um decreto regulamentador de como é que funcionaria o orçamento participativo, para que a população tivesse a condição de estar inteirada e participando. Então, a gente já começou ali, durante a criação do plano plurianual, a que tivesse essa participação, mas a nossa ideia é que todo ano tivesse mais ainda a participação da população. A gente tem feito isso com a insistência de colocar em todos os meios de comunicação que a gente pode. A gente vai mostrar aqui algumas formas. Aqui é a parte do sistema, né, a questão de como é que a gente começou, e aí o endereço que foi amplamente divulgado, as funcionalidades, o sisteminha começa lá em cima, você vai clicando e ele é bem interativo. Vai abrindo, né, umas telas de exemplificação. Não sei se os vereadores tiveram oportunidade. E aqui, o resultado para a LDO. Aqui a minha surpresa. Né? Etários, desculpa, bom dia. Só uma pergunta que agora, eu ia ficar calado aqui na audiência, mas eu quero fazer uma pergunta. Por que a necessidade que o senhor conseguiu detectar e pretende ampliar as audiências públicas, não, o orçamento participativo para a população? Por que essa necessidade da população participar do orçamento participativo da cidade? Eu acho que é o primordial, vereador. Quem sabe do que precisa, em princípio, é a população. Tudo bem, então pera só um pouquinho, só mais um gancho. Então, quem sabe o que precisa de verdade ser resolvido na cidade é a população? Sim, sempre. Então, eu faço uma outra pergunta para o senhor, que está representando aqui o governo e o chefe do Executivo, né, nessa audiência. Por que as audiências públicas que foram feitas nessa casa, foram poucas, mas foram feitas algumas, a população determinou X e a administração fez Y? Por exemplo, no caso do poliesportivo, a população veio aqui, atletas vieram aqui, todos se manifestaram pelo não acesso ao setor privado, ao nosso patrimônio público. E, mesmo assim, segue o plano do governo em fazer uma PPP naquele local. Então, não é meio incoerente? Ou é só simplesmente uma audiência, mais uma mera audiência para cumprir tabela prevista na lei? Não, é bem colocado, vereador. Eu acho importante que se destaque isso. Porque senão a gente está trabalhando aqui em vão, né? Por exemplo, de manhã, 4 vereadores aqui, alguns assessores, a gente fala de participação da população, mas quando a população, o senhor mesmo representando o governo, diz que a população tem o direito e o dever e sabe o que precisa ser feito para melhorar a sua vida, e quando a população reivindica um direito, ela é massacrada, ela é atropelada pelo Poder Executivo. O que está acontecendo, então, não é um pouco incoerente? Sem dúvida. Na realidade, a gente coloca o seguinte, as etapas de discussão, e a população ela deve reivindicar, e ela deve
materializar esse pedido, não é verdade? A materialização se dá de que forma, né? Efetivamente, nas peças orçamentárias. A LDO não é ela que mostra, ela mostra só a receita. Mas na LOA, na lei orçamentária, sim. Vamos imaginar que isso que o vereador está citando tenha sido detectado de não colocar, né? Ou foi determinado uma audiência pública. Durante o processo de discussão do orçamento, né, é por isso que tem os dispositivos de... Veio para cá, não está detectado isso, uma emenda parlamentar tem que fazer essa alteração. Perfeito? Então, há uma reivindicação numa audiência pública da população com relação a esse polo esportivo que o vereador citou como exemplo. Não está na lei orçamentária, através da Secretaria de Esportes, que se faça uma emenda que altere os valores. Tirar de um lugar para colocar para o outro, a autonomia perfeita do Legislativo. O Legislativo só não pode criar despesa para o Executivo como manda a Constituição. Fora isso, tem condição. Entendeu? Então, é o dispositivo que existe de discussão. Até porque aqui é a casa do povo, né? Então, no seu ponto de vista, a Constituição está certa, que todo o poder emana do povo e a devolutiva dos parlamentares é em prol da população. Claro, sem dúvida. Então, um prefeito de uma cidade que não cumpre o orçamento e não segue as regras discutidas na Câmara e no orçamento participativo, além de ser inapropriado, é criminoso. Não, o que precisa entender são essas movimentações. Por que aconteceu? Né? E o que levou a fazer isso? Aí são várias condicionantes que eu não vou entrar no mérito aqui, entendeu? Até porque não me cabe a isso. A cidade de Cubatão, no seu ponto de vista orçamentário, quando o senhor analisou para fazer esse plano, o senhor analisou finanças. Hoje, Cubatão, qual que é a saúde financeira da cidade de Cubatão? Ela atingiu hoje, graças a Deus, um belo equilíbrio. Eu não estou dizendo que ela está nadando em dinheiro, mas ela está equilibrada. Né? Qual que é esse equilíbrio financeiro, o senhor sabe, mais ou menos? O equilíbrio financeiro? Não sei. Quanto nós temos hoje de superávit? O senhor não sabe? Financeiro não, até porque a minha secretaria não cuida dessa parte. Entendi. Tá bom? Bom, então, volta só o quadrinho anterior, por favor. Isso, por gentileza. Na realidade, neste aspecto aqui, é que nos tornou assim, e chamou a atenção e foi surpreendente. No ano passado, nós identificamos que a população estava muito preocupada com saúde, educação e segurança. Né? Neste ano, ela incluiu infraestrutura. Né? Um pouquinho diferente, vereador. Né? Quando a gente fala de segurança, é uma preocupação que eu acho que está no Brasil inteiro. Né? A gente estava falando de outros municípios do nosso entorno que também sofrem com isso. Mas não, ela percebeu, na visão da população, que a infraestrutura agora seria mais interessante. Bom, o que acontece agora no orçamento participativo em novas etapas? Na realidade, é que estas 3 áreas serão as áreas a serem propagadas na lei orçamentária para que a população escolha 3 intervenções para cada área. Então, essa é a metodologia, é o critério estabelecido. Assim como vários municípios têm sido. Né? Vários municípios têm utilizado isso. A gente ainda não definiu, principalmente por causa da divisão dos valores, que ainda vai acontecer durante o processo da LOA, mas um valor específico para que seja, assim como nós temos para as emendas impositivas, que são recursos carimbados específicos através de um certo volume de recursos. O orçamento participativo também deverá ter um volume, né, estabelecido pela população como as áreas que ela entendeu como prioritárias e as intervenções prioritárias. Recursos como lá, nas emendas impositivas, né, a gente tem um código específico. Teremos também alguma coisa que discrimine que é do orçamento participativo. E aí todo mundo sabe que ali não é para a gente alterar nada, justamente por causa disso, porque foi a população diretamente que escolheu. Tá certo? E aí a gente tinha ali todo ainda a continuidade, né, de todas as outras áreas, mas a gente percebe que é assim muito significativo as 3 áreas escolhidas. Né? É importante isso. Ainda continuando da utilização do sistema, o sisteminha é bastante fácil de navegar. Pode passar. Nós tivemos alguns destaques, eu acho que foi importante para Cubatão, a gente teve destaque inclusive no dia a dia falando dessa questão
do orçamento participativo, e quanto mais publicidade se dá, melhor é, né, para que todo mundo saiba que a cidade está tendo alguma coisa para que a população possa se manifestar. Aqui é divulgação, né, como foi feito as divulgações nos locais, então foram pelas redes sociais, e aí usamos todas as redes possíveis que temos aí, o site oficial, né, cartazes que foram colocados e distribuídos em vários locais da cidade, inclusive todos os ônibus do município receberam o cartaz para colocar e afixar, né, nas secretarias como um todo, e principalmente aquelas secretarias que dão acesso a fluxo bom de população, né? E aí uma série de outras áreas, né? Vemos bastante. Esse era o cartaz, né, que aconteceu para a LDO. Teremos a mesma coisa para a LOA, né? Vai falar exatamente a mesma divulgação e, se for possível, intensificar mais ainda, né? E aí a amostra de como é que a gente colocou, né, então, todos nos ônibus, nas estações, nas unidades, né? São várias elas. Doutor, só mais uma pergunta. Depois você pode me mostrar no slide, caso esteja constando na sua apresentação, quais são as metas referente ao serviço público? Desculpe, vereador. Sobre as previsões de plano de carreira, cargos e salários dos servidores. Não, vereadores, a LDO não trata disso. Eu sei. Eu não tenho, a LDO não trata disso. Deveria tratar. Não. Depois eu vou mostrar para o senhor. Então, no corpo da lei, ela fala só as diretrizes de expansão, margem de expansão das despesas. Isso está na lei. Não pode que algumas confundir LDOs, valor. por exemplo, em 90% dos municípios brasileiros sempre tratam sobre isso. É que o nosso nunca tratou. Gostaria de saber se dessa vez tem um... Desculpe, eu fiz 40 anos no município de Santos. Não tinha? Não tratava? tratava? Não se trata desse assunto. Porque lá já tinha plano de cargos e salários. Não e era tinha. O executado. plano de cargos e salário foi feito em 2012, cuja formação, agora acabou, quem fez fui eu. Foi? Sim. Então, o senhor poderia trazer esse modelo para cá, seria legal. Pois é, mas não tinha, não. Né? Então é importante que a gente destaque. Né? Secretário, só um destaque para mim ter o entendimento lá do orçamento participativo. Pois não. Tem lá as porcentagens, por exemplo, emprego 10, alguma coisa. Sim. Essas porcentagens das pessoas que entraram lá e participaram, seria essa quantidade de porcentagem dos que participaram ou em cima da população? Não, em cima de todos aqueles que participaram. O universo de 100% é os participantes. Não tem esse número não dessas pessoas, né? Se foi, sei lá, 10, 100, 20... Não, eu tenho, assim, até de memória, a participação do orçamento no ano passado. Foram quase 500 pessoas. Né? A gente quer atingir acima de 1.000, né, pelo menos. Que eu acho que é um número significativo. Quando começamos a fazer essa mesma forma, coincidentemente, eu fui gerente de orçamento participativo de Santos, né, no ano de 2013. E aí a gente conseguiu, da parte física, que nós começamos a fazer fisicamente, fizemos algumas audiências, não passou de 400 pessoas nas sociedades de melhoramentos. Quando nós passamos para a parte eletrônica, e com bastante acompanhamento, identificação, tudo direitinho, a gente começou logo no primeiro exercício 1.000, 1.500, 7.000 no outro ano, né? E aí chegando a quase 15.000. Então, acho que é importante que a gente tenha esse aumento de divulgação, esse aumento de participação. Aqui todos os endereços que a gente gosta de destacar, né? Olha, aqui a ideia do que a gente tem, vereador, é importante, vereador Tucla, que a gente tem aí essa questão aqui, ó, e uma das coisas que daquilo que a gente colocou sobre equilíbrio, né, e aí é que nós estamos falando. No projeto de lei, a gente coloca sempre as bases, aquilo que se tenha, né, e principalmente aquele do resultado primário, tudo, justamente para atender isso aqui. A nossa ideia é, em princípio, sempre ter um resultado positivo, onde a receita maior que a despesa, para poder não gerar caixa, gerar poupança, mas gerar possibilidade de diminuir aquele estoque de dívida que vem de anos. E aqui, Cubatão sempre teve um problema muito grande, no passado, com relação a precatórios, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar disso, eu tenho certeza que sim,
né? E esses estoques são difíceis de você diminuir, por quê? As tabelas existentes do Tribunal de Justiça, elas são tabelas progressivas, né? Para quem está acostumado um pouquinho dos cálculos, vereador Tinho, é bem complicado. Então, a dívida sempre aumenta. Se a gente não for amortizando e for diminuindo, você não vai conseguir ter mobilidade de capacidade de investimento. Então, a ideia de gerar esse desequilíbrio positivo é para que eu permita que no futuro eu tenha uma capacidade de investimento, né? E que é o que o município, aliás, qualquer município precisa, né? Ter essa capacidade para que outras obras possam acontecer. Aqui só uma mera ilustração, né? Então, se eu tenho receita menor que a dívida, aí o que vai acontecer, né? Você vai ter um processo de endividamento. O nosso grande objetivo, então, é o equilíbrio orçamentário. Eu sempre destaco aos meus alunos, né? A gente sabe, todo mundo sabe que eu sou professor universitário, né? Então, um destaque que eu falo para os alunos, que é que na vida a gente precisa ter sempre o equilíbrio. E no setor público, muito mais ainda. Por quê? Qual é a função social do Estado, né? É o bem-estar da sociedade. Portanto, se eu não tenho aquela capacidade de investimento, se eu não tenho como gerar recursos, eu não vou permitir, a não ser somente a manutenção, eu não vou permitir criar coisas novas. Pode passar. E aí, nesse caso, vereadores, era o que eu tinha assim para apresentar, né, nessa audiência pública do Legislativo, né, lembrando que, conforme a gente falou da Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa audiência já do Executivo foi há um tempinho atrás, essa de vocês, e que é uma... Eu queria agradecer imensamente, vereador Tinho, a oportunidade de poder estar aqui, né? Eu já vi outros municípios que eu pude acompanhar em que o Executivo não era chamado na audiência do Legislativo, entendendo a divisão dos poderes e tudo. Então, o Legislativo fazia dela. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade e, principalmente, a presença dos vereadores, tá? Porque eu acho que a gente poder vir aqui e ser prestigiado pela presença dos vereadores, né, e estar apto ou não, muitas vezes, para responder algumas perguntas que a gente nem tem, às vezes, a resposta naquele momento. Mas eu fico muito feliz e muito satisfeito de poder estar aqui. Eu agradeço mais uma vez, vereador. Maravilha. Aliás, essa casa, em nome dessa casa, nós, vereadores, que agradecemos a presença do secretário. Dando prosseguimento, franqueio a palavra para quem dela desejar fazer uso. Vereadores Guilherme, Alessandro, Rafael Tucla, deseja fazer o uso da palavra, fazer a pergunta, tirar as dúvidas. Não entendi. Tranquilo? Rafa. Vereador Alessandro. Doutor, é difícil até fazer perguntas porque assim as respostas já estão latentes para toda a população. O fracasso da política pública em Cubatão, ele é latente na saúde, na educação, no esporte, no lazer e agora até na infraestrutura da cidade, como foi detectado no orçamento participativo. Mas assim, eu acho que assim o maior aconselhamento quem deveria dar e quem pode dar, como o senhor disse, é a população. Perfeito. Mas enquanto a população na política for necessária na campanha e desprezível durante o mandato de parlamentares e prefeitos, fica difícil até discutir qualquer peça orçamentária, discutir LDO, discutir PPA, porque a gente fala, papel cabe tudo. Agora, o que não cabe na nossa vida é a falta de comprometimento com aquilo que nós nos responsabilizamos. Todo mundo aqui fez um juramento de lutar pela população. E, infelizmente, em todas as vezes que eu participei de uma luta que precisava de apoio desta casa ou do Executivo para melhorar a vida da população, só aconteceu vitórias com achucalhamento, com briga, com grito, com guerra. Então, isso aqui fica difícil. Então, infelizmente, por isso que a Câmara aqui não tem todos os parlamentares, por isso que a população não participa, porque a gente sabe que essas audiências são meramente para cumprir tabela. Mas, assim, fico feliz por o senhor estar sendo um secretário corajoso, empenhado, dedicado, e eu espero que essa peça orçamentária, que a LDO, que a PPA, que foi proposta agora, não seja mais um papel que, no final da história, vai ser rasgado, jogado no lixo, como tantos outros que já foram, né? Vereador Tinho, eu posso só fazer uma colocação? Fica à vontade. Vereador, eu fico agradecido, até porque as suas colocações são de uma colocação bastante mais abrangente,
E aí a gente está falando da política, não estamos falando da política partidária, nós estamos falando da política de modo geral, né? Faz parte do poder público propor isso. E eu falo poder público como um todo, as casas todas, né? E eu acho que sim, eu acho que os conceitos precisam estar melhores acompanhados, a gente precisa ter isso, né? Eu sou um fervoroso defensor da questão pública, né? A res pública é, para mim, algo muito caro, né? E, aliás, eu gostaria de deixar aqui, vereadores, eu não sou ninguém para poder falar nada na condução de ninguém, mas gostaria de sugerir para que vocês tivessem uma efetividade maior com relação ao aproveitamento das emendas impositivas, que foi algo de conquista importante para o Legislativo, muito importante, né? Que é o seguinte, durante a montagem, né, que a gente tomasse um cuidado com relação às entidades, que as entidades pudessem entender aonde os vereadores vão colocar, a pedido delas próprias, para que não houvesse a necessidade depois de um redirecionamento, porque às vezes a gente coloca, poxa, demora 6 meses para depois readequar. Não, se tudo desse certo logo no início e a gente não precisasse readequar nada, bom, efetivamente já estaria produzindo, né? A gente tomava muito cuidado, nós tivemos a oportunidade de assessorar a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Santos, durante a presidência do ex-vereador Banha, né? A gente era assessor dele, e ele era o presidente da comissão. E o que a gente fazia? Conversava, inclusive, com cada secretaria e cada entidade, na época, para saber, é exatamente isso que você quer? Você tem condição de apresentar um plano de trabalho para isso que você está precisando? Né? Porque, senão, você vai perder isso aí lá na frente. Ou a gente vai perder tempo, né? Então, acho que seria muito legal, muito interessante, se a gente tivesse esse cuidado, né, vereador, para que todo mundo saia ganhando, né? Acho que, e é principalmente a população que a gente mais defende, não é isso? Então, é só para uma colocação, vereadorzinho, com todo respeito, só para ajudar. Vereador Alessandro. Posso fazer uma última colocação chata? Então Não, já chato. importa a ideia e os vereadores, porque os vereadores da cidade de Cubatão precisam aprender a ser respeitados, né? Entenderem que precisam ser respeitados e a grandeza dos seus mandatos. Porque, infelizmente, a população padece porque essa casa se encolhe, se apequena, se acovarda e se ajoelha, muitas vezes, frente ao Executivo. Porque eu entendo que o maior poder da República é o Legislativo. É maior que o Executivo e é maior também que o Judiciário, que também é sujeito a leis propostas pelo Legislativo. Agora, infelizmente, enquanto a grandeza desta Câmara não está arraigada, não estiver arraigada dentro do coração dos grandes e nobres vereadores desta cidade, a população continua sendo sempre massacrada, acuada e, infelizmente, desrespeitada. O vereador Alessandro mesmo aqui agora, ele teve que fazer uma representação acatada pelo Ministério Público e foi pedido para que seja tomado providências para que coisas pequenas, como o salário natalidade, seja cumprido na cidade de Cubatão. É um direito, né, vereador? É um direito. Então, assim, se as leis federais são desrespeitadas diariamente na cidade de Cubatão, se as leis municipais são desrespeitadas, inclusive as emendas impositivas que já foram alvo de cassação do senhor prefeito. Então, se o alcaide da cidade não se preocupar em dar respaldo para os seus secretários, por exemplo, o senhor está trabalhando há quanto tempo nessa peça? Desde que acabou a outra. Já pensou o senhor, começa, depois de um ano, descobrir que todo o seu trabalho de um ano foi jogado na merda porque não foi cumprido? Olha que triste. Sem dúvida. Agora imagina a população ter que esperar de 4 em 4 anos para escolher o chicote que vai açoitá-lo. Porque, infelizmente, em Cubatão, não troca o amor, só troca a chibata e o chicote. Então, eu espero que no próximo mandato, Cubatão aprenda. Por exemplo, sempre falo para todo mundo, se você vier na Câmara de Cubatão, uma coisa eu tenho certeza, você já descobre em quem não votar na próxima eleição. Pena que o orçamento participativo, assim como as sessões da Câmara, assim como as audiências públicas da cidade, a população não acompanha, senão a nossa cidade seria muito melhor. Vereador Alessandro. Bom, senhor presidente, agradecer a presença do secretário Wilner aqui, que faz brilhantemente o seu trabalho, mas tem uma diferença muito grande entre o senhor fazer e ser executado. Até porque
quem está no comando não executa da forma que deveria executar. Mas não cabe ao senhor, não cabe ao senhor ouvir isso, mas a gente aproveita a oportunidade. Quando o senhor fala de equilíbrio financeiro, a gente não vê reflexo disso nas políticas públicas, assim como o senhor colocou, né? A manutenção de cidade. Temos agora algumas coisas acontecendo, porque a gente entende por qual motivo. Na intenção de manter um grupo medíocre no poder. E aí tenta fazer de uma forma estabanada algumas coisas, mas dá errado, porque não é só amador quem comanda. O amador que comanda contrata amadores para desempenhar algumas coisas, né? O vereador adiantou, a gente fala ali, distribuição de recursos, né? E a gente não vê sendo cumprido lei, só dizer aqui que, mais uma vez, contando com o trabalho do judiciário, até porque o desrespeito é muito grande perante a casa aqui, né, do Legislativo, até porque a gente não é amigo do rei, e amigo do rei não é favorecido, né? E a gente não quer ser favorecido, a gente quer favorecer a população, né? Falando das emendas impositivas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de ser executada as minhas emendas, acho que é porque eu não compactuo com toda essa cachorrada lá do outro lado, né? Perdão, senhor, esse é um desabafo. E uma política que não é cumprida aqui no município, a questão do auxílio natalidade, a gente representou. E quero agradecer mais uma vez a doutora Vanessa Bartolomazzi, que vem brilhantemente executando o seu trabalho de forma legal, transparente, e aqui, mais uma vez, resolve instaurar o presente inquérito civil para acabar a apuração dos fatos nomeados sob compromisso para a Secretaria dos Trabalhos, tá? Muito bom. Esperamos que, a partir de agora, com isso, seja essa política pública, de fato, oferecida para as gestantes, para as mulheres, ou seja, olha, tia, meu bebê, meio salário mínimo. Olha, se tem pão, esse direito não é oferecido aqui na cidade. E a gente precisou representar para eles entenderem com uma justificativa bem esfarrapada de que estão em estudos. Olha, falei isso na última sessão, né? Estudos, planejamentos, estamos conversando, sentando. Fake news, mentira, tá nada. Se a gente não representa, continua dando um passa-moleque na população, nas mulheres, nas gestantes, nas mães, né? Fico pensando, falei para o Guilherme aqui agora, algumas mães ganharam seus bebês, uma dificuldade financeira muito grande, meio salário mínimo, no momento ali, ajudaria muito. Mas cadê a sensibilidade? E falar de equilíbrio financeiro, para quê? Né? Sabe o que dá a entender? Que Cubatão é uma empresa do senhor prefeito e que ele quer lucrar com isso, né? Porque a gente não vê. Você enxuga, você tem superávit, mas você não reflete isso para a tua população. Alguém precisa chacoalhar a cabeça e dizer, olha, o dinheiro que tem o município é para o senhor fazer a gestão, distribuir devidamente, não é seu. E a gente não vê chegar na ponta isso, né? Mas o papel aceita tudo, a gente vê tudo isso muito bonito, né? Mas a gente não vê, de fato, isso chegar para a população. Então, quero aqui aproveitar esse momento, e sempre que eu puder, e falei isso para o vereador Tinho hoje logo cedo, o que eu puder fazer a partir de agora, eu acordo com uma única função. De vereador, lógico, mas de deixar muito claro para a população que esse mal a gente precisa matar logo pela raiz. Pensar na possibilidade da permanência desse governo por mais anos, eu prefiro entregar a chave da cidade para a cidade vizinha. Porque dessa forma, com esses amadores no poder, a gente está frito, né, com isso, né? E falar de recurso, mais uma vez, né, em segunda instância dessa vez, comprovada a ilegalidade, onde o senhor prefeito teve a pachorra, a capacidade de mexer com um recurso que essa casa avisou que era ilegal. Assim como o vereador Rafael citou aí, aqui, Alessandro, sim, que passou por cima de uma lei municipal. Então a gente vai, o próprio, mais uma vez, pedir, né, uma abertura de impeachment desse prefeito, a cassação desse prefeito, por conta da ilegalidade. É muito fácil entender. Se você praticou ilegalidade, crime, você precisa arcar com isso, ou não.
Então, espero que o Poder Judiciário tome uma providência, a gente vai pedir, mais uma vez, reforçando isso, porque essa casa não entendeu ainda que precisa fazer o seu papel, né? Se não fez devidamente, se praticou ilegalidade, essa casa precisa caçar o prefeito. E falar em caçar o prefeito, volto a dizer, a gente tem uma responsabilidade aqui, vereador Rafael, é de vender aos 4 cantos da cidade que o prefeito, me parece desonesto, porque quem pratica ilegalidade é desonesto ou não. Ele pensa em fazer um sucessor, e a gente sabe quem é esse, na cabeça dele, quem é esse sucessor. A cidade precisa saber, e a gente precisa colar quem é essa pessoa ao senhor prefeito, que me parece desonesto e que pratica ilegalidade no município, que é secretário de governo. Então, a gente precisa fazer a população entender, olha, o senhor prefeito quer manipular, ele continua mentindo para a população e ele pensa em fazer um sucessor. E a gente tem o papel de dizer quem é para a população. Vereador Alessandro, desculpa, mas como a gente vai levar essa informação para a população? Porque se a população precisa de uma internação na UTI, ela precisa de um vereador intermediando ou ligando para o prefeito. Crime do vereador. Se ela precisa de um cuidador na escola para o seu filho autista, precisa submeter aos desejos do prefeito ou da briga de um vereador isolada. Se ela precisa de um paracetamol, de uma dipirona, ela precisa chorar para algum vereador para que consiga levar um remédio. Se na Casa da Esperança precisa de um atendimento, não tem. Cara, como levar essa informação? Está difícil, a população fica refém. A população fica refém do medo, desse desmando, desse desmantelo político. É difícil, vereador. É difícil, mas vamos tentar. Eu cansei. Em cima da apresentação do secretário Wilne, entendo a colocação dos vereadores, o desabafo, até porque são situações diferentes, né, da audiência na qual a sua competência e seu trabalho de vir apresentar aquilo que é necessário para que seja executado, né, no próximo Não, Tio, desculpa, presidente, me perdoa, mas eu discordo, porque assim, tudo que foi falado aqui constou em alguma peça orçamentária. E tipo assim, no primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia fala, Deus criou, mas sempre tinha uma vírgula e assim, voltou, viu e viu que era bom. Então ele também, quando faz uma peça, ele volta para analisar o quanto foi cumprido, não volta, doutor? Perfeito. E para o senhor que trabalha com a sua peça, não é para o senhor triste ver que o senhor planejou a compra, o recurso, o empenho, tudo planejado para comprar o remédio na hora certa, para ter o atendimento na hora certa, para ter repasse para a Caixa de Previdência, para ter os repasses para a entidade de saúde, e no final não acontece, não é triste? Então, que ele leve esse desabafo dos parlamentares para que nesse ano seja diferente. Essa é a nossa expectativa. Então, não são assuntos que não estão relacionados. São relacionados, correlacionados e necessários. Porque verdade, aqui ele representa o prefeito da cidade, que pouco vem aqui. O prefeito nunca participou de uma audiência pública aqui. Gostaria que ele viesse. Quem sabe ele não pudesse falar tudo que a gente precisa escutar. É justamente isso, vereador Rafael, que eu ia encerrar dizendo que, na verdade, não era o secretário que tinha que ouvir, né, esse desabafo, não então só do senhor. Então me perdoa. Como meu também, que faço parte, sou o presidente da comissão, e muitas das vezes os vereadores, mesmo sendo oposição e entendendo que eu, da base, que faço meus apontamentos, tenho minha postura, às vezes, diferente, respeito a todos, e é claro que esse é um desejo nosso, né? Quando o vereador Alessandro falou da questão da vaga no UTI, jamais eu farei isso para qualquer pessoa. Eu tive um problema desse na minha família com meu pai, e ele esperou sair a oportunidade de ter o seu leito de UTI, e não faria isso para ninguém, porque é crime mesmo. Não só meu, como seria do médico, como seria do hospital, das pessoas que têm uma fila lá, e ninguém se cria leito de UTI. Né? Você tem lá existente, e não dá para você criar toda vez que uma pessoa te liga pedindo uma vaga de UTI. Mesmo entendendo o desespero e
a necessidade daquele momento, daquela pessoa, muitas das vezes amigos nossos, né, que Mas só são um ponto, assim. Tinho. Olha como é importante essas discussões que fogem um pouco. Porque se a gente fosse falar apenas do que o Wilner veio trazer aqui, a gente ia ficar preso em 3 pontos. Acho que, para ver se eu não me engano, são os anexos de metas e prioridades, metas fiscais e riscos fiscais, né? A gente ficaria preso em 3 anexos, mas olha como é abrangente. Essa sua percepção sobre a falta de vagas de UTI, que é um descumprimento também de lei federal pela proporcionalidade que deveríamos ter no município, tem que estar previsto esse aumento, esse repasse, porque tudo que é aumentado de serviço tem que ser aumentado de receita. Então, é muito necessário que essas audiências aconteçam, tinham que ser mais, tinham que ser periódicas, tinham que ser constantes, permanentes, porque essa é a necessidade da população. Tem que ser detectado e solucionado. Porque se a gente ficar preso apenas ao que o papel diz, a gente fica limitado e a população sofrendo. Não, sim. Então, até, é mais uma oportunidade ótima de estar discutindo até isso. porque o secretário, o Wilner, como secretário de Planejamento, hoje nós estamos muito distante daquilo que é a necessidade de um leito de UTI, né? Os números falam isso, né? Pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, para cada 10 mil munícipes, um leito de UTI. Hoje nós chegando aí... Mas, Tinho, quando a OMS fala, a OMS está errada. Quando o vereador da base fala, o vereador está errado. Quando o vereador da oposição fala, o vereador da oposição está errado. Quando o secretário fala, o secretário está errado. Quando a Bíblia fala, talvez esteja errada na cabeça do prefeito, porque, infelizmente, é quase que uma ditadura. Ou é do jeito que ele quer, ou não é de jeito nenhum. Essa é a verdade. Porque eu duvido o senhor olhar nos meus olhos aqui e falar para mim aqui, ó, eu e o senhor aqui, e aí depois nós corta a filmagem. O senhor concorda em entregar o poli para qualquer iniciativa privada? De verdade, no seu coração, o senhor que tinha amigos, o senhor que usou, o senhor que jogou, o senhor que correu, o senhor que nasceu, cresceu e pretende ser enterrado na cidade de Cubatão, de verdade, era a sua vontade? Então não precisa me responder, é retórica. Não precisa me responder para não constrangê-lo. Então, assim, eu acho que a gente precisa se libertar. A verdade liberta. Não é o papel na audiência pública, não é a peça orçamentária. É simplesmente o arroz com feijão. Se cada um fizesse o arroz com feijão, Cubatão estava na frente de outras cidades. Infelizmente, eu cheguei numa percepção, depois de ver meu pai ser vereador, estar vereador aqui 4 mandatos ou 3, nem lembro quantos foram, eu estar indo para o 3º, caso ganhe na próxima, é que, infelizmente, quem atrapalha a cidade de Cubatão não é o orçamento, não são as indústrias que saíram, infelizmente são os políticos da cidade. E aí teremos fé e esperança de sempre melhora, né? E como o vereador Alessandro acabou de dizer, que o direito de indiciar, ele é direito não só do município, mas como também dessa casa. E, se for o caso de usar, tem que ser usada. Mas eu acredito que não tem... Vai falar, vereador Guilherme? Vou seguir na mesma linha que Vossa Excelência, o presidente Tinho, o Alessandro que citou, a mesma linha o Rafael. A situação da saúde, como a gente falou, eu também passei a mesma situação. Passei com a minha sogra. Faleceu no leito de UTI lá da UPA. Também não teve essa de porque é isso, porque é do Guilherme, e ela não está mais aqui hoje. Aguardamos também. Como aconteceu agora da quinta para sexta-feira, um bebezinho de 3 meses vinha a óbito também. Passei a madrugada. Teve que envolver polícia. Mesma situação aí que aconteceu agora para entrar no executivo, vereador Rafael. Ali com você quando fecharam as portas. Mesma coisa com a gente lá. Uma vaga de cross. E aí, como é que fica? E aí a criança acabou vindo a óbito logo de manhã. Então, uma situação difícil. A gente, lógico, está discutindo aqui a LDO, mas entra nesses pontos, né? A gente vê uma receita robusta, uma distribuição, mas a parte de eficácia, né, dela, a gente vê no final da linha, do trecho ali, que é o munícipe, para chegar nele, a gente não vê chegar com bastante qualidade, né? Isso é difícil. E toda vez você tem que intervir. E aí, às vezes, as pessoas podem confundir uma situação de você arrumar uma UTI, uma vaga. Não, o Rafael tem 3 leitos, o Alessandro tem 5. E o Guilherme tem 1. Não, ninguém tem nada disso.
é porque se passa de uma forma errônea, né? Mas sabe o que é isso, Guilherme? Sabe o que é isso, tio? Sabe o que é isso, secretário? Porque eu duvido também algum parlamentar me desmentir sobre isso. Porque a gente não arruma realmente vaga de UTI. Mas quando um vereador está no local, quando um vereador pega o telefone e liga para a doutora Ana Rosa, para Damasco, tudo muda. Tudo muda, doutor. Isso não deveria acontecer. Por que quando um vereador liga, as coisas acontecem? Não era para acontecer. Não é verdade, tio? Verdade. Ou eu estou mentindo? Verdade. Então, por exemplo, às vezes, se eu não tivesse intervido numa situação, o Guilherme, o Tinho, o Alessandro e algumas pessoas que trabalham aqui na Câmara, talvez aquele munícipe tivesse ido a óbito, doutor. Então é muito complicado. Imagina o senhor ser parlamentar numa cidade que o senhor sabe que se o senhor não vê as mensagens no seu WhatsApp, se o senhor não olhar as mensagens no seu Instagram, se o senhor não olhar as mensagens no seu celular, alguém pode morrer na cidade. Porque, de repente, a sua ligação muda a história de alguém. Isso é um absurdo. Então, é muito mais do que planejar alguma coisa na cidade. Aqui o que ficou muito bem claro foi que já foi planejado por alguém um plano. Vamos afundar Cubatão. É isso que eu detectei. Parece que a vontade dos políticos das últimas legislaturas foi: vamos destruir um pouquinho mais a cidade que nos acolheu. Infelizmente, essa é a minha percepção. Desculpa, Guilherme, pode continuar, desculpa. É isso aí, eu já finalizei minha fala. Bom, eu acho que foram feito aquilo que se desejava ser citado. Quer falar mais alguma coisa? Não, vereador, só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente e dizer sempre, a Secretaria de Planejamento, no que tange as suas competências, estão ali abertas as portas sempre, né? Eu acho que todos os vereadores sabem disso, né? A gente lá não tem essa de nada, é para atender, e até porque eu sempre fui um grande defensor do seguinte: a Casa do Povo tem seus representantes e legitimamente eleitos, portanto, todos merecem o mesmo respeito, tá? Então, estarão sempre abertas as portas da CEPLAN. Bom, essa presidência agradece... Quer falar, vereador? Eu só quero agradecer o professor Wilden pela apresentação. E, às vezes, fica na cabeça de alguns, mas essa audiência, esse momento, não é propício para esses assuntos? É porque todo momento que tivermos a oportunidade de desmascarar o desgoverno que a gente vive, iremos aproveitar a oportunidade. Muito obrigado, professor. Bom, esta presidência agradece a presença do vereador Guilherme, vereador Alessandro, vereador Rafael Tucla, secretário Wilner, a todos presentes. Convocação informa que poderão ser encaminhadas sugestões de emendas à divisão legislativa dessa Casa no prazo de 10 dias a contar desta data. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência e um bom dia e uma boa semana a todos. A audiência pública da LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2023-2024, terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão e, mais uma vez, o secretário de Planejamento, Wilney José Fraga, esteve presente, se colocou à disposição e, mais uma vez, nesta audiência pública, o senhor falou uma palavra extremamente importante: a transparência da sua pasta para com o Legislativo e para com a população.
Bom dia ao senhor. Bom dia, Washington. Bom dia a todos. Realmente, esse é o grande objetivo que a gente tem. É deixar a população muito bem informada e com todos os dados disponíveis daquilo que ela tem de anseios e carência. E a gente está colocando isso, inclusive, via de internet, tudo que é possível. O senhor falou aí a respeito de princípios orçamentários, saldos, despesas, enfim, mais de 1,6 bilhão, na qual foi apresentado aqui. Uma quantia significativa, não é? Mas é uma significativa quantia para a cidade de Cubatão. Mas as despesas são muito altas também, não é, secretário? Sem dúvida, na realidade, a manutenção de uma cidade é cara. E a cidade de Cubatão é uma cidade bastante complexa, né? Ela tem toda uma malha, principalmente de mobilidade urbana, bem difícil. Mas a gente tenta equacionar, e agora com essa mudança da receita em relação a uma previsão melhor, até porque várias coisas aconteceram pós-pandemia e que melhoraram bastante, eu acho que vai ajudar por muito. Agora, o que aconteceu aqui, os questionamentos dos vereadores, do Legislativo, já disse isso ao senhor em outras oportunidades e volto a repetir. Faz parte, afinal de contas, a Casa de Leis, eles querem saber, não é? E a apresentação sua foi, mais uma vez, aplaudida. Não, e sem dúvida nenhuma, eu acho que a legitimidade da manifestação de qualquer vereador é importantíssima. Eles têm que ter esse momento e têm que externar aquilo que ele se posiciona. Não tem problema. Um abraço e até a próxima. E obrigado mais uma vez pela atenção. Eu que agradeço a todos. Um abraço. Muito bem. Está aí a participação do secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cubatão, senhor Wilney José Fraga, que mais uma vez esteve aqui na apresentação da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024, e mais uma vez, volto a repetir, ele foi elogiado pela sua presença aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Chegando por aqui o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, o vereador Tinho, que apresentou, não é, que comandou esta audiência, não é, vereador? Mais uma vez, importante a apresentação desses números para o exercício de 2024. Verdade, eu acho. É prazer imenso, um bom dia a todos que estão nos assistindo. Dizer a importância, né, de uma audiência pública como essa, a LDO, onde tivemos a participação de vários vereadores, vereador Guilherme, Alessandro, Rafael Tucla, com a presença do secretário de Planejamento, aonde foi debatido e falado as metas de prioridades para o exercício de 2024, né? Na questão de elaboração e até a finalidade, que é a execução do orçamento. E nós, com grande satisfação, a inclusão ainda da participação hoje online, né, da nossa população, podendo opinar, né, nessas questões tão importantes da nossa cidade, e isso só faz com que a gente tenha aí a condição de sempre estar fazendo melhor para a nossa população. É a transparência e a participação da população. Agora, eu disse aqui ao secretário, 1 bilhão e mais de 600 milhões de reais para o ano de 2024, é uma quantia significativa e dá para o governo começar a estudar isso a partir do ano que vem, né? Colaborando, é claro, com o apoio do Legislativo. Com certeza, é um orçamento aí de que muitos estados do nosso país não têm, né? E a nossa cidade tem esse privilégio, até porque é uma cidade industrial, uma cidade voltada para a indústria, para o comércio, e isso dá essa condição hoje para a nossa cidade ter um orçamento como esse. E a gente só espera que a execução de tudo aquilo que foi falado aqui, tanto na saúde, no emprego, na educação, que seja feito de forma efetiva para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas e principalmente da nossa população. Vereador, só para encerrar com o senhor, o secretário de Planejamento fez questão de agradecer ao senhor, aos vereadores presentes, ao Legislativo por ter sido convidado para essa audiência pública. Segundo ele mesmo falou, que nós ouvimos, vários municípios não têm essa condição, não convidam, então ele se colocou à disposição e se sentiu muito satisfeito por isso.
Eu entendo que o parlamento ele tem que ter a necessidade de ter essa parceria, né? Junto com os secretários, junto com o executivo, para que a gente consiga fazer aquilo que é o anseio da nossa população. E aí você trazendo o secretário, principalmente o secretário de planejamento, numa audiência dessa, onde é feito o planejamento lá no executivo, isso nos dá uma tranquilidade e facilita os pontos que é necessário fazer os apontamentos através do parlamento, e é isso que nós discutimos e nós fizemos. Além daquilo que o secretário colocou, foi feito alguns apontamentos pelos vereadores, aonde que facilita essa interlocução entre executivo e legislativo. Um abraço e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez a presença de todos vocês que estiveram fazendo a cobertura e que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Amém, vereador. Muito bem, obrigado. Está aí a participação do vereador Marcos Roberto Silva Otinho, que é o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara Municipal de Cubatão, na qual ele mesmo presidiu esta audiência pública. E a você de casa que nos acompanhou, mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos. Tenham todos uma ótima tarde de segunda-feira. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.